Olá pessoal, tudo bem? Ricardo Florencio, estou aqui no Colégio Laura Florencio novamente com a Sandra. Sandra, boa tarde. Boa tarde a todos. E por que a Sandra está aqui hoje com a gente? Nós vamos falar sobre bullying. Bullying é um assunto recorrente, é algo extremamente grave, que muitas vezes os pais acham que é uma bobagem, professores podem achar também que é uma bobagem, mas é um assunto importante e por isso nós vamos abordar aqui na escola. Então hoje nós vamos gravar um vídeo falando um pouquinho, né, sobre isso, falando um pouquinho do que nós entendemos que é importante. E aí a Sandra vai responder algumas questões recorrentes, né, Sandra? Vamos lá, o que você acha importante falar a respeito do bullying para os pais? Tanto para os pais de alunos que sofrem, para os pais de alunos que eventualmente provocam, vamos usar esse termo. O que você acha que é interessante comentar com eles? Então, Ricardo, é o seguinte, o bullying, na verdade, é todo um conceito que começa na infância. Nunca ninguém faz bullying só na adolescência ou na vida adulta. A coisa começa nos primeiros anos, né? E a escola é um palco fundamental para que o aluno consiga atuar nessas questões do bullying, né? A questão é que muitas vezes inicia despercebido. Todo o problema é esse, é que os pais muitas vezes não percebem quando a criança está fazendo bullying ou quando está sofrendo bullying. Geralmente já descobre quando a coisa já está gritante, né? Está avançada e tem alguma consequência emocional de ordem, assim, bastante considerável, né? De ordem grandiosa, eu diria, como uma depressão, ou o aluno se nega a ir para a escola, se nega a comer, se nega a sair de casa, começa a apresentar uma série de problemas que às vezes os pais não identificam. Então é interessante verificar assim, o que houve. Sempre tem um momento da mudança. Qual é o momento que mudou o comportamento da criança? Não precisa ser necessariamente uma mudança brusca. Às vezes uma mudança razoável, uma mudança leve, sabe? Por exemplo, não tá disponível para ir para a escola aquele dia, sendo que ele nem estava doente e tal. Começar a observar a criança nesse sentido. Para conseguir entender o que há de errado dentro dela, do ponto de vista emocional. Às vezes um conjunto de amiguinhos tem muito aquelas brincadeiras, a criança na faixa de 6, 7 anos, eles costumam brincar muito em turma, né? E geralmente aquela turminha que se entende mais, ele desfaz daquele que não participa do grupo. Né, e começa a usar características físicas, né, como a orelha grande, orelhudo, barrigudo, gordo, ou pela cor, neguinho, enfim, até a questão de racismo entra também nessa questão do bullying, né? Mas são diferentes características que as crianças acabam se referindo entre elas a partir das características físicas. Então é importante poldar isso na criança, só que poldar explicando para ela o que pode e o que não pode, porque a criança ela leva valores que ela tem dentro dela, mas que ela aprendeu em casa também, né? Então, quando ela sabe dentro do seio da família que não pode determinada coisa, não pode desfazer de ninguém por causa da diferença de cor de pele, por características físicas, enfim, de qualquer maneira que ela apresente qualquer diferença, ela pode estar justificando com os pais dentro de casa, direcionando o que é certo e o que não é, para reproduzir na escola. Por outro lado, a escola pode dar bastante apoio nessa questão, a partir do momento que o professor fica atento a isso, né? O professor ele tem que estar de olho no que acontece de diferente na turma, né? Assim, aquela turminha que é muito juntinha, exclui as outras, essa é a mais perigosa. Não pode haver aquela turminha contra alguma outra. Tem que haver uma interação entre todas as crianças. Claro que tem sempre uma turma de alunos que tem afinidade maior com alguns, menos com outros, mas não pode haver complô. Aquela coisa, sempre aquela turminha, sempre junto, sempre brincando, ofendendo o outro e aquela outra turma, o outro aluno excluído. Primeiro que aquele aluno excluído é o que tem que ser mais observado, ele tem que ser mais notado em sala de aula, tem que ser mais participativo, o professor tem que estar de olho mais nele do que nos demais, entendeu? Justamente para ver esse diferencial. É a partir daí que se corta, né, o mal pela raiz, que se identifica o bullying em sala de aula, para que isso não se reproduza, né, no longo da vida. Porque na realidade o bullying é uma coisa que, embora geralmente começa na infância, ele vai longe, né? A criança, ela 100% das vezes ela leva para a vida adulta e isso daí culmina
em anomalias emocionais, como por exemplo a depressão, que é a mais comum delas, né? Às vezes esquizofrenia, né? Casos de pessoas que têm um índice agressivo muito repentino, né? E muito alto. E na realidade, quando ela chega a agredir o outro, a exteriorizar isso, na realidade ela já se autoagrediu há muito tempo. Ela já está muito machucada. Então, assim, um aviso aí aos pais para ficar atento nisso agora, porque nos primeiros anos de vida, que são os anos fundamentais de ensino, educação, cidadania, né, assim, postura, isso é importante passar para os filhos enquanto valores, porque é isso que vai torná-los um adulto equilibrado emocionalmente e de sucesso até, do ponto de vista profissional, ético, né, moral, familiar. Então é interessante notar isso agora, porque tem muita coisa que, por ser infantil, as pessoas deixam passar despercebido, né? Os pais acham, mas não é nada, mas só tá brincando, e não é. Tem que dar importância, né? Tem que ouvir a criança para conseguir debater com ela e chegar num ponto do que é certo, do que é errado, do que vai trazer consequências ruins para ela, tanto o agressor quanto o agredido emocionalmente. Então é importante ver, e por conta de toda essa consequência de bullying, é interessante os professores ficarem de olho também, né, na turma, entender que a partir da escrita e da leitura se pode trabalhar esses valores, né, de bullying, né, através de uma dinâmica, através de uma aula de matemática, português, qualquer atividade que for dar, a gente pode observar essas questões na criança. Legal, maravilha. Sandra, gostei. Então, resumindo, importante que os pais fiquem de olho, sim, mudança de comportamento, os professores também na sala de aula observem também a mudança de comportamento, troquem informações. Se o aluno fez ele percebeu que o aluno está praticando bullying com outra criança, chama, sim, ele para conversar, exatamente, conscientize ele, sim, isso aí, e passe para os pais também, né? Sim, ficar de olho, e qualquer dúvida, entre em contato com a escola, procure um profissional, né, assim, tenta conversar, tem que haver uma interação para entender o que está acontecendo na mente da criança, que é simples desfazer isso aí, é só uma questão de fazer com que a criança consiga simbolizar aquilo que não significa nada para ela, que ela faz aleatoriamente, ela pode simbolizar, entendendo o que é correto e o que não é, para poder internalizar e só assim entender. Maravilha, e legal. Participar. Então tá ótimo. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas sobre o tema, por favor, deixa aqui no próprio canal que a gente repassa para a Sandra. A Sandra vai estar sempre gravando vídeos, vocês já viram, né? Está sempre à disposição. Isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, até o próximo vídeo.